Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e sinceramente me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera, foi assim, uau, eu não tava realmente esperando tanto, me surpreendeu demais, valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor, você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Ki Rine Harechaim, ou seja, o Rachaim. Então veja, o Rachaim, o Rachá, não é? Aqui é o plural de Rachaim. E Derehum, Quixete. Então veja, aqui o arco tem a palavra Kuf, Shin e também aquelas duas letras que trazem junto com o Reish uma dificuldade muito grande. E a letra Tav. Konenu, preparam. Hutzá, uma seta, sobre, não é? E ter a corda, li irot, para saltear, não é? Jogar no escuro sobre os retos. Ixerei, não é? Ou ixerei, e leve sobre o coração. Veja essa palavra aqui. Leve, nós temos a última letra da Torá e a primeira, não é? Então, sobre as pessoas que entendem essa Torá de todo o coração. Ele te traz alusão a esse terlim, não é? Porque eles preparam a flecha. Embora já tenhamos explicado o significado do versículo, é sobre Shevna e Yoar, os principais ministros de Ezequias, também é dito referindo-se a Usam e seus amigos, que todos os seus conselhos e conselhos eram contra Israel. Balaque e Bilã trilham exatamente o mesmo caminho.
e o de Sam, não é? A gente fala Sam para não falar o nome completo, e seus amigos. E descobrimos que eles formaram uma parceria maligna. Eles disseram: Amaleque é a letra, ou são as letras Anlak. Nessas palavras são do nome de Amaleque. Dois fragmentos do nome de Amaleque. E esses nomes eles têm um porquê de ser assim, não é o que vai se explicar aqui agora. Que significa uma nação, não é a palavra ou Ami, como a gente vê Am Israel, né? O povo de Israel, que doeu, Lacá. Então veja, essas letras representam esses dois fragmentos quando lida na linguagem dos sábios. Eles, como uma cobra, se bate com o rabo. Eles imaginam que somos mais do que eles. São porque Balaque, que é a letra de Ba e Laque, ou seja, veio do hebreu Ba, aquele que ataca, e Laca, e os fere com ele deseja e fere, né? E os fere como ele deseja. Ponto final aqui. Bilã consiste nas letras Balam, Bal e Am, significando que há Bal, pessoas Am. E nenhum pastor, né? Não tem nosso nome causará sua destruição e desenraizamento do mundo. Esses fragmentos de nome, né? A gente tem aqui, ó, Baal, também Beit Lamed, aqui no nossa parte em aramaico, e também Aleph, perdão, Ain e o Mem. Então esses dois fragmentos são o que eles estão separando, o nome dessas duas pessoas que são consideradas feiticeiros na linguagem da Torá, não é? E tanto Balaque, não é? Como está aqui em cima, ó, Beit Aleph e Lamed Kuf, também vão formar a palavra que nós acabamos de ler, Ba e Lak separado. E aqui embaixo, Ba, né? Então veja que não havia nenhum pastor, não é? Que eles atacariam ali para destruir o sentido da Torá. O santo bendito seja ele, figurou seus nomes de maneira diferente, já que Abal, não é? Mais uma vez a repetição aqui, ó, em Balaque e em Bilã. Essa palavra, esse fragmento do Baal aqui, ó, existe nos dois nomes. Veja, Balaque, né? E Bilã também tem Beit Lamed. E aqui ele continua dizendo: então, quando a gente pega esses dois fragmentos, que tem duas vezes esse nome, nós temos aqui o nome Babel, tá vendo? Ó? Babel, que vai estar descrito lá no Bereshit 11. Quais são as letras, não é? Babel. E quando se junta Babel, ou a confusão, ou seja, a confusão, quais são as letras que sobram quando você deduz dela as letras Babel? São eles Aleph, Mem e Kuf. Então sobra essas letras. O Aleph, o Mem, o Kuf, ou seja, o Ain e o Mem de Bilã e o Kuf de Balaque, essa combinação irá causar sua profundezas, que é a palavra Omek. Ou seja, sobrou as palavras ali do nome, não é? Que tiramos a palavra Babel e vai sobrar então exatamente a Aleph, Mem e Kuf, né? Ou seja, o Ain e o Mem de Bilã e o Kuf de Balaque. Esta combinação irá, né, causar suas profundezas, que é a palavra Omek, pensamentos e ideias para se confundir, para que não tenham domínio sobre o mundo e para que não permaneçam no mundo. Rabi Shimon disse: Eleazar, você falou bem. No entanto, deixe o espírito de Balaque queimar no Guerrinom e deixe os ossos e o espírito de Bilã serem moídos lá, porque eles tomaram uma má decisão de ir contra o escudo de Israel. O que significa que cor, que é Sheriná, veja, muitas vezes a gente fala sobre esse nome, Kaf, Re, e esse nome cor, não é? Que é força, que é chamado da própria Sheriná, referida como cor. E porque eles pensaram em arrancar esse cor e trazer o mal através da fala e também da ação, ou seja, tirar a Sheriná.
O perverso disse: ao longo da história, as pessoas tentaram, mas não conseguiram. A geração da separação esforçou-se para conseguir, mas esforçou-se e não conseguiu, porque eles realizaram um ato, mas não tinha fala, porque as suas línguas ficaram confusas e eles não tinham a capacidade. No entanto, Balaão, sua boca é afiada e a sua língua está equipada com esses dois aspectos. Aquele a quem você abençoa é abençoado, um aspecto. E aquele a quem você amaldiçoa é amaldiçoado, do segundo aspecto. Isso é o Bar Midbar 22:6, não é? É onde nós estamos construindo a nossa paraxá. Venha, pois, agora eu te rogo, maldize este povo, porque é mais forte do que eu. É, quis, vamos ver aqui, ele pode feri-lo e tirá-lo da terra, pois a não ser que eu e tu bendigas, né? A não ser que tu bendigas, será bendito, e o que tu maldigas será maldito. E a palavra está aqui escrita, né? E a hora, né? Veja, viatá, lehar, na, ará, li, et, ra-an. Veja, a palavra povo está escrita aqui, que é uma construção, né, espiritual. E, né, Ra, Ze, Ki, Atsum, Ru, Mimeni, Olai, o Hal, não é? O Hal, Naker, Bo, Va, A, Gereshenu, Min, Ha, Eretz, Ki, Ida, Ati, Et, Asher, Tevarer, Miborar, Re, Va, Asher, Taor, Ioar. Né? Então, um povo que pode ser maldizido, aqui conforme o texto. Então, significa que a nossa paraxá começa, não é, no versículo 22 de Bar Midbar. O aspecto que você deseja levantar é levado através da sua boca e língua, e esse aspecto a quem você quiser maldizer, você pode amaldiçoar com a força da sua boca. Tudo depende de você, porque a ação já foi feita através de mim. No entanto, todo o resto depende da conversa. Portanto, vou preparar o que foi aplicável à ação da cobra, e você finalizará tudo com seu discurso. Aquele aspecto que você abençoou será abençoado, e aquele aspecto que você amaldiçoar será condenado. Ele não sabia que o santo bendito seja ele, tira a fala do fiel e tira o entendimento do envelhecido, segundo o Iov 12:20. E tudo que está sob seu comando, ele remove a fala, não é? Dos fiéis. Refere-se à geração da separação, onde a linguagem estava confusa e não podia ter qualquer controle da sua fala, como está escrito, para que não entenda a fala um dos outros. Isso é o Bereshit 11:7. Esse versículo fala sobre a Torre de Babel. Ele tira o entendimento dos idosos, refere-se a Bilã e a Balaque, que eram de um conselho, como está escrito, e Balaque e Balaão ofereceram, ou seja, cantam em cada altar, não é? Um boi e um carneiro. Isso é o 23:2. Eles sobem nos altares e ali eles oferecem nesses altares, não é? Os 7 altares, que são as 7 sefirotes, uma forma de feitiçaria para destruir Israel. Venha ver, esse perverso Bilã, todas as suas atividades foram concebidas para o mal. Com altivez de coração, ambos sacrificaram as ofertas, como se diz. E Balaque e Bilã ofereceram. Todos os altares foram preparados por Balaque, mas o ímpio Balaão tomou louvor e crédito para si mesmo, dizendo: preparei os 7 altares e ofereci sobre cada altar o boi e o carneiro. E isso vai estar no versículo 4 aqui do Bar Midbar 23:4. E ele não inclui Balaque com ele,
O santo bendito seja ele disse: o perverso, eu sei tudo, porém volte a Balaque, e você não terá que falar antes e dizer assim, do hebreu ko, Barbe de Bar, 23:16, significando Asheriná, que é referido como ko. Vai falar em vez disso, não é? É o que se entende por ele tira a compreensão dos idosos. Então veja, mesmo o Bilam aqui, ele queria receber para si mesmo, né? Ele não queria dividir com Balaque. E eles montam esses 7 altares, que a gente fala muitas vezes desse número 7, né? Que são, na verdade, as 7 sefirotes. Deixa eu só... Então veja, são as 7 sefirotes que eles vão então trabalhar para destruir Israel, não é? A gente sabe que existem muitas árvores e que essas árvores elas se dividem em 5 mundos espirituais, começando, né, do Raiá, Eridá, Raiá, ou seja, Raiá acima, depois vem Eridá, depois vem ali o mundo de Neshama, vem o mundo de Rua, né, do mundo do Rua, do vento, e depois vem o mundo de Asiá. Agora, a gente deve entender também que além dessas árvores vai ter uma árvore que nós chamamos de árvore da morte, que é chamada de árvore do bem e do mal. Não é? Essa árvore do bem e do mal, ela é o antissalto, não é, para chegar exatamente a esses níveis maiores aqui, que a árvore vai estar condensada dentro dos seus mundos espirituais. Vejam, no sentido da representatividade é a mesma árvore, mas no sentido das suas intenções, elas são árvores diferentes, porque quanto maior o mundo, ele é mais doador, ele tem menos recepção, não é? Os anjos têm mais grandeza, e quanto mais os anjos estão perto aqui dessa árvore do bem e do mal, mais existe recepção, e até 100% de recepção, que é, na verdade, a proibição da Torá. Isso significa, então, não é, que eu tenho que entender esses processos para que eu possa realmente trabalhar o estudo da Torá e poder, não trazer dentro desse estudo da Torá a doação e não a recepção. A recepção vai estar trazendo, veja, exatamente uma mistura de conceitos dentro dessa árvore, e o que é muito difícil de se entender, porque a maioria das pessoas que são como Balaão, eles vão, não jogar através da recepção. Eles não vão jogar através da doação. Eles vão priorizar a recepção. Porque quanto mais recepção você oferece, mais pessoas têm interesse nessa recepção. As pessoas, elas não procuram Deus, mas a gente vai ver também que existem certos parâmetros muito importantes de ser entendido. E a gente vai ver também que é possível usar a recepção em certos casos para a gente atrair as pessoas, trazer bem-estar para as pessoas, e que as pessoas elas possam, não é, ser curadas, não é, através da Cabala e do nome do Eterno. Muito bem. Então veja, a gente está aqui só baixando um pouquinho as letras, para que as letras não atrapalhem aqui a composição da nossa árvore. Então isso significa que eles subiram aqui, ó, em 7 altares. A gente sabe que a literalidade na Torá é complexa, né? Mas que esses 7 altares que eles subiram está ligado aqui à árvore da morte, né? 7 tipos de problemas que eles criaram nessa árvore para o cabalista referente à recepção, como o próprio Bilam, ele citava o seu próprio nome, não de Balaque, né?
Muito bem. Continua aqui. Outra explicação é de tirar a compreensão dos idosos. E como está escrito, os anciões, né, de Moabe e os anciões de Midian partiram com recompensas da adivinhação em suas mãos. Bar Midbar 22:7. Ele tirou os seus poderes de raciocínio para que ele não pudesse controlar suas feitiçarias, e falou a ele as palavras de Balaque, em alto e bom som, e não, e não silenciosamente, porque sua audição estava prejudicada. Eles estavam com problemas nos ouvidos, nos olhos e na perna. Dessas três áreas, eles tinham uma mácula, deficiência, porque estava equipado para o lado, e isso era necessário para que o outro lado, porque era o local onde a contaminação se localiza. Cada tipo segue o seu tipo. Então, veja, a gente sabe, não é? A gente tem aqui, principalmente para os novos alunos, tentado demonstrar a questão da construção da árvore sefirótica e do estágio do corpo, né, dentro dessa árvore sefirótica. Nós vamos aqui desenhando alguns parâmetros dessa construção desse rosto, não é? E também da construção aqui de cada nível espiritual. Veja, são níveis espirituais, não é? Onde a gente vai ter, vamos ter sefirotes elevadas, que vão representar essas sefirotes elevadas, mundos espirituais, muito elevados, não é? E vamos ter sefirotes que também vão representar o tronco, vão representar as pernas e etc. Como a gente pode ver aqui nesse diagrama, aqui onde a gente tem um corpo aqui atrás, não é? A divisão, e tem os mundos espirituais. Se nós entendemos então que cada uma daquelas árvores tem um porquê de ser, e que o nome, não do Eterno, ele está definido, não é? Dentro exatamente dos aspectos aqui desse corpo, e que cada corpo, vamos lá, aqui em cima, né, nas sefirotes, ligando duas sefirotes, a gente vai ter, deixa eu voltar para o slide anterior, que vai ser melhor. Então, se a gente está aqui dentro das sefirotes, a gente vai entender, não é, que esses aspectos vão se dar dentro da divisão desse corpo. Então, essas duas sefirotes, como a gente sempre ensina para vocês, para que fique algo bem demonstrado, bem profundo dentro de vocês, não é? A gente tem a letra Yud. Então, ó, veja a letra Yud. Logo aqui nesse mundo, olha, nós temos a letra Re, ou a letra Rei, alguns chamam de Rei, Re, a letra Re. Veja, então eu já tenho outro mundo. Veja, eu já tenho duas árvores sefiróticas, não é? Eu tenho essas duas árvores sefiróticas aqui. Então eu tenho essa árvore aqui, ó, essa árvore, que não é? Essa primeira árvore aqui. Tenho essa segunda árvore, que é essa segunda árvore aqui, ó. E essas duas árvores estão no nome Yud, tá vendo? Na letra Yud eu já tenho duas árvores. Então aqui eu tenho todos os mundos superiores. Essas duas árvores, elas vão representar exatamente, não é isso? Raiá e Eridá. Então Raiá está aqui, ó, exatamente. Vou botar só o C do início, Raiá. E aqui eu vou botar o Y, não é? Que vai fazer parte do nome Eridá. Então, dois níveis de alma eu tenho aqui. Aqui eu tenho o nível de Neshama, só vou botar a letra N para representar aqui. Esse N está meio estranho. Vamos tentar aqui de novo. O mouse. Isso, tá, é o N.
Muito bem, aqui eu já tenho definido esses dois mundos imensos. Agora eu tenho que ter o tronco. O tronco vão ser definidos justamente, não é? Por essas seis sefirotes aqui, ó, que é o tronco, em todos os aspectos, até na árvore da morte, que é uma cópia da árvore da vida, eu vou ter esses aspectos. E aí eu tenho a letra Vav, não é? Então eu tenho o tronco. Agora eu tenho as pernas, que é a letra Re. Olha. Então, é, vamos ver aqui que eles eram deficientes da onde? Não é? Fala que eles eram deficientes de três aspectos. E esses três aspectos, você pode trazer isso, não é? Como uma questão de que eles não podiam acessar esse mundo, acessar essa espiritualidade. E por isso que eles tinham, né, esses defeitos. Diz aqui, ó, logo no começo, que eles tinham defeito exatamente, ó, auditiva, visual e na perna. Então, quer dizer, se ele tinha esses três níveis de deficiência, a gente vai ver aqui então, na nossa aula aqui, olha, veja, então eles tinham deficiência no mundo superior, não é? Que é chamado Keter, mas eles tinham principalmente, ó, deficiência aqui nos olhos. Veja, e é uma deficiência visual. E também aqui na menina dos olhos. Eles também tinham problemas no ouvido, não era isso que está lá? E depois que ele tinha deficiência nesses dois mundos superiores, então aqui é designado, não é, que eles também tinham deficiência na perna. E aí, essa perna a gente está vendo aqui, ó, que é a letra Re. Né? Deixa eu consertar aqui que ficou estranho. Ó, essa letra Re. Então eles tinham deficiência aqui nesse mundo aqui, tá vendo? Exatamente nesse mundo da letra Re, nós temos a árvore, não é, do bem e do mal. Então veja, a construção aqui que está sendo feita é essa, essas deficiências espirituais. Continua aqui. A gente outra vez a explicação é tirar a compreensão dos idosos, como está escrito. E os anciões de Moabe e os anciões de Midian partiram com a recompensa. Veja, a palavra sendo citada aqui é a palavra velho, não é? E aí essa palavra velho ela tem um peso que são chamados de Balão, Bilã e Balaque, esses anciões. Então eles eram os anciões de Moabe e os anciões de Midian. Eles partiram com recompensas da adivinhação em suas mãos. Bar-Midbar 22:7. Ele tirou seus poderes do raciocínio para que não pudessem controlar suas feitiçarias. E falou a eles as palavras de Balaque, em alto e bom som, e não silenciosamente, porque a audição estava prejudicada, como a gente viu, não é? A gente viu ali abaixo do Gar de Biná, onde fica a audição, e ele estava com problemas no ouvido, não é? E no olho e na perna. Então, essas três áreas, ele tinha uma mácula, uma deficiência, porque estava equipado para o outro lado. Veja, não era para Shem, era para o outro lado. E era necessário para o outro lado, porque era o local onde a contaminação se localiza. Cada um tipo segue seu tipo, ou seja, cada espécie segue a sua espécie. Então nós não podemos, de forma nenhuma, não é, querer misturar a Torá, não é, com esses dois sistemas, não é? E a gente já estudou várias vezes, vamos abrir aqui no versículo 22 de Números, na verdade vai começar no 22:2, falando sobre essa paraxá, não é? Então, fala aqui exatamente, vamos tentar aqui dar uma relembrada aqui, principalmente com os alunos novos, não é, que estão começando agora, ó. Então aqui eu tenho o nome Balaque, ele era filho de Tsippor, tá vendo? A gente já ensinou sobre Tsippor, que também, Tsippor é a mulher de Moshe, não é? Então veja, Tsippor e Tsippora são as palavras pássaro, que é um tipo
de Tseruf, que se faz nas letras hebraicas. Mas aqui eu tenho o nome do Balaque, não é? Muito bem. E diz aqui, não é, que ele estava vindo lá com o pessoal de Moabe. Deixa eu botar aqui a tradução, não é? A tradução acaba com o hebraico, mas tudo bem. Então veja, Balaque viu tudo que Israel havia feito aos amorreus. Moabe ficou alarmado, né? Lembre-se que na Torá existe uma moabita, né, chamada Ruth. Ficou alarmado porque aquele povo era muito numeroso. Moabe temia os israelitas. E Moabe disse aos anciãos de Midian: agora como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zipó, que era rei de Moabe naquela época, não é? Enviou mensageiros a Balaão. Então, a gente tem aqui, ó, o nome Bilã, tá vendo? Formado por um Beit, um Lamed e exatamente um A e um Mem. E aqui continua: Ive Abalão, filho de Beó, em Petor, que fica perto do Eufrates, na terra de seus parentes, para convidá-lo, dizendo: há aqui um povo, não é? E esse povo, aqui o meu mouse está um pouquinho ligeiro. Há um povo, ele saiu do Egito, ele se esconde na terra, não é? Da vista, e está estabelecido perto de mim. Vem então e faça uma maldição sobre esse povo para mim, pois eles são numerosos demais para mim. Talvez possa assim derrotá-los e expulsá-los da terra, pois eu sei que todo aquele que você abençoa será abençoado, de fato, e todo aquele que você amaldiçoa será amaldiçoado. Os anciãos de Moabe, os anciãos de Midian, versados na adivinhação, partiram, eles foram até Balaão e lhe deram a mensagem de Balaque. Continua aqui, e eles lhe disse: passem a noite aqui que eu vou responder conforme o Senhor me instruiu. Ele usa aqui, né, o nome do Eterno. Então os dignatários moabitas ficaram com Balaão. Imagine que a gente pensa assim: poxa, era um cara feiticeiro, não é? Que estava falando com alguém diferente, não é? Que fosse o Eterno, mas na verdade não. Ele fala aqui, ó: eu falarei com o Eterno, tá vendo? Eu falarei com Yud Kei Vav Kei. Ele é como qualquer ser humano que a gente vê aí e acha que está falando com o Eterno, não é? Então perceba, não é, que ele vai falar com o Eterno, ele imagina tá falando com o Eterno, não é? Mas continua aqui seguindo o verso que diz o seguinte, né? Ele diz: passe a noite aqui, eu lhe responderei conforme Hashem me instruir as palavras do Eterno. O nome que está lá é o tetragrama. Então eles ficaram ali aquela noite. O Deus veio a Balaão, veja, quem veio a Balaão agora, ó, não foi o Eterno, foi Elohim, tá vendo? Elohim veio a Balaão e disse: o que esses homens querem de você? Mas ele imaginou que ia falar com quem? Com o Eterno, mas não era. Balaão, né, disse o seguinte: Balaão disse a Deus: Balaque, veja, filho de Zippor, rei de Moabe, e me enviou-me essa mensagem. Então ele vai falar de novo aqui Elohim, só que aqui tem um segredo. Não está só a palavra Elohim, tem aqui um rei aqui. Então ele fala com Elohim, que tem Gematria 86, que é castigo, e ele vai falar sobre Balaque, o filho de Tsippor. Tá vendo? Da palavra Tsípora. Ele era Mele de Moabe. E aí o que acontece aqui? Aqui, quando 86 recebe 5, fica 91. E na 91 é a palavra Amém, não é? Essa palavra Amém que as pessoas falam muito. Por quê? É um Aleph, que é um Mem, e também é um Nun final. Então, essa palavra Amém, que é falada, tem Gematria 91. O que é 91? É o tetragrama 26 mais 65 da palavra Adonai. Então veja, toda vez que eu tenho essa questão aqui, então veja, ele estava num processo ali que ele imaginava ser muito alto e que estava fazendo a questão certa. E aí ele disse aqui: é que um povo saiu do Egito, escorre a terra à vista, vem agora e amaldiçoes para mim. Talvez eu possa engajá-los em batalha e expulsá-los. Mas Deus disse, veja, a Balaão: não vá com eles, não amaldiçoe esse povo,
pois eles são abençoados. Veja, então, aqui quando ele recebe a resposta, não é? Elohim Eobalan Lo Tele Amarren Lo Tao Et Haan Ki Devoreha Hur, não é? E continua aqui, é um pouquinho pequenininho, né? Então veja, o Balaque vai Omer Meon Bilan, não é? Emenur. Está aqui. E levantarás os príncipes e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Aqui na primeira parte, ele já não vai porque aqui não vai ser permitido, né? Pois rogo que amaldiçoe esse povo para mim, né? Ele é mais poderoso do que eu, etc. Então foram os seus anciões de Moabitas, anciões, com o preço de encantamentos, havia um pagamento, né? E lhe disseram as palavras de Balaque. E ele disse: passa aqui essa noite que eu trarei a resposta como o Senhor. Veja, ele fala aqui exatamente no versículo 8, ó, para eles, ó, vai me Elohim, Elohim, Leinu, Pe-ha-lilá, Verrachavati, Aterrem, Devar, Quiche e Ederru Adonai. Ele vai ver aqui, ó, as palavras e da ver Adonai que ele ia falar para eles. E se eles, não é, teriam uma boa resposta dele. E continua aqui no 9: veio Deus, não é? A Balaão e disse: como são estes homens que estão contigo? Veja, aqui a gente já vê que Deus faz uma pergunta. Vamos ver aqui no 9, ó, como está aqui, ó. Vai bo Elohim. Quem veio não foi o Eterno, tá vendo? Porque o Eterno sabe de tudo. Quem veio não foi o Eterno, foi Elohim. Balaão no 10 disse: a Deus, Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu da terra do Egito cobriu a terra e vem agora amaldiçoar-me. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançará fora? Ele faz uma pergunta, veja, ele está consultando o Eterno, ele está indo, ele está falando no tetragrama, mas quem está respondendo a ele é quem? É Elohim, tá vendo? Veja, qual é o aspecto aqui? Um aspecto de guerra, de destruição. Ele quer saber se ele vai conseguir vencer aquele povo, vai destruir aquele povo. Aí no 12 aqui vai dizer o seguinte, ó. Vaiome Elohim El Bilan Lo Terehu Amerhim Lo Tahuete Riam, não é? Rayam, que Baruha Hur, né? Então veja, ele diz aqui, quem diz aqui no versículo, né? Então disse Deus a ele no versículo 12, quem disse a ele foi Elohim, ó, não foi o Eterno. No versículo 13 ele diz então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ele é a vossa terra, porque o Senhor, né? Balaque, ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então, o próprio Elohim não deixou. Ele pensava que falava com o Eterno, falava com o Elohim não deixou. E ele levantaram-se, os príncipes dos Moabitas, e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. O que Balaão vai fazer agora? Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes, olha, pessoas mais importantes, não é? Ou seja, anciões mais importantes e mais honrado do que aqueles. Veja, às vezes a gente pensa, não é? Quando surge uma oportunidade imensa na nossa vida, a gente então que aquilo ali é uma benção. Mas veja, aqui ele recebeu muito mais. Ele achava que estava falando com o Eterno, estava falando com Elohim, não é? Mas aí agora ele dobra a oferta, ele manda os príncipes mais poderosos, ou seja, manda mais bênçãos, mais dinheiro, e o Babilã, crente que está falando com o Eterno, não é? E aí ele vai de novo aqui, né?
E assim diz Balaque, né? Filho de Zipó, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, veja, darei muito dinheiro para você, cargos importantes, né? Vem logo, ó. E aí farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa esse povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado, né? Aí ele vai repetir de novo o tetragrama aqui, ó, do Senhor meu Deus, para fazer pousar coisa pequena e coisa grande. Isso é já no 18 aqui, ele diz, ó, mais uma vez, ele vai usar aqui o tetragrama sagrado, ó, tá aqui, ó, o tetragrama não é sagrado, e isso significa então o que acontece que então, ele não podia fazer nada, nem se ele desse a casa cheia de ouro ou prata, né? Ele dependia desse mundo espiritual, e ele cita o tetragrama. Agora, pois, rogo-os que também fique aqui essa noite para que saiba que o Senhor me dirá mais. Então, aqui no versículo 19, ele fala a mesma coisa, né? Ele fala o nome do Senhor, cita o tetragrama, e mais uma vez, então, eles vão passar lá. Veio, pois, o Senhor a Balaão à noite, veja, no versículo 20, continua aqui, ó, que veio, ó, Elohim, não veio o Eterno. Quem veio foi Elohim. Então ele veio o Senhor a Balaão à noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com ele, toda vez farás o que eu disser. Esse é o grande problema das traduções, porque na tradução tudo é Senhor. É Senhor aqui, todo mundo ali é Senhor. Eles não separam os nomes divinos, tá vendo? E aí tem um problemão. E aí o que acontece? Veio de novo, agora de novo Elohim, né, e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai a ele, todavia farás o que eu te disser. Veja, houve uma contradição aqui. Veja, Elohim, é complexo de falar isso, mas houve uma contradição. Uma hora ele fala que não vai, outra hora fala que ele vai, mas que ele devia se manter sobre o aspecto que ele falaria. Por quê? Agora ele recebeu mais honra, os príncipes eram maiores, realmente ele achou que era uma coisa divina, né? Porque o agente potencializador da bênção das religiões é a questão financeira. Quanto mais dinheiro tiver envolvido no negócio, quanto mais você receber, mais bênção você tem. Olha como é que isso é perigoso pra caramba, não é? Isso é muito perigoso. E aí, porque às vezes as pessoas pensam que estão fazendo a vontade do Eterno, que é doação, mas estão num sistema de recepção. E diz aqui ainda, né? Então, ó, é, Balaão levantou cedo pela manhã, era um costume dele também entender as coisas pela madrugada, abordou a sua jumenta e foi com o príncipe de Moabe. Isso aqui é o contrário, enquanto o Aharon, perdão, gente, Abraão, ele foi oferecer, ele voltou, ele foi aqui, ó, para receber, ele não foi para oferecer seu filho unigênito, ele foi para receber honra, receber dinheiro e aumentar os seus cofres para si mesmo, não é? Ele não foi aumentar para o eterno, ele não foi honrar o eterno, ele foi ser honrado, porque ele queria ser honrado. Veja, no 22, e a ira de Deus acendeu, veja, acendeu-se, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ia caminhando, não é, montado na jumenta, e dois dos seus moços com ele. A mesma coisa que estava lá na questão do Abraham, não é? Então veja, aqui no versículo 22 diz, olha, Vairá af Elohim, veja, era Elohim, que Rule Rahu, eu vou ler só os nomes divinos. Veja, então Elohim se enfureceu com ele, não é? Mas não foi Elohim que tinha mandado ele, agora ó, Elohim se enfurece com ele, ou seja, ele está aqui com o anjo do Senhor atrás dele. Veja, esse anjo do Senhor, que é esse Meler, mas o anjo que está aqui era Meler de Adonai, e o nome do anjo está aqui, ó, bem aqui. Ó, esse anjo aqui era o Satã, tá vendo? Porque ele arrumou um problema para a vida dele com a recepção.
mas ele jurava que estava servindo o Eterno. Ele jurava que amava o Eterno, mas a intenção dele era ser honrado. Tá vendo? E quem essa pessoa vai encontrar com quem? Com o Satã. Não tem jeito de não ser assim. Aí diz aqui, viu, pois o jumento, o anjo do Senhor, e o anjo começa a se assustar, né? Porque o anjo já estava com o quê? Já estava a caminho com a espada na mão, para tirar a vida dele. E aí a jumenta do caminho foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tomá-la voltar a esse caminho. A gente já viu sobre a questão do anjo do mar e os anjos ligados à boca dessa jumenta. Essa boca também estava ligada à abertura da terra que engoliu Cora e os seus seguidores. Então veja, a gente vai só até aqui, porque poderia ter mais um pouco, mas o núcleo que a gente quer que vocês entendam é que a Torá, ela desconstrói a recepção. Isso não significa que Deus não vai dar, porque tudo que chega à nossa mão é o Eterno que permite, não é? Não significa também que eu não tenho que viver meus sonhos, que eu não tenho que fazer aquilo que é necessário, não é? Mas por que eu estou fazendo isso, né? Para que eu estou fazendo isso? Qual é o sentido de eu fazer isso? É que muda toda a história. Veja, o Abraham foi viver uma questão espiritual e doou o Isaac. O Eterno falou para ele: olha, eu vou te provar e quero ver se você vai me doar seu filho primogênito. O que ele faz? Ele levanta cedo, caminha 3 dias, 72 horas, 72 anjos que abrem o universo, e ele então vai oferecer ali o seu último único filho, numa situação de não recepção, e recebe o cordeiro lá, que vai ser trocado por Itzarraque. Era o que era necessário. O Bilam pensa que está falando com o Eterno, fala, ó, eu vou falar hoje no Yud Kei Vav Kei, ele vai me responder. Imagine nós na frente de Bilam, um homem tão poderoso. Não, meu amigo, senta aqui que eu vou falar com o Yud Kei Vav Kei hoje e vou saber se é boa, né, a tua proposta, se é legal. E aí ele fala, mas quem responde é Elohim, e aí? Aí ele, na primeira proposta, talvez o material, as pessoas que foram buscá-los, ele olhou, não, esse pessoal aí é importante, mas não é aquela nata lá, não é aqueles homens mesmo. Ah, não, o Eterno me falou que não é para mim, não. Na segunda parte, vem homens mais importantes com mais tesouro ainda. Ele até fala, né? Ah, ainda que você encha a minha casa de ouro e prata, eu não poderia fazer nada diferente, mas eu vou consultar Eterno, porque realmente aí tem alguma coisa muito especial. E ele consulta e Elohim fala para ele ir. Lá na frente, ele vai lidar com exatamente o anjo da recepção. E aí, meu amigo, cada um faz os seus cálculos, seus argumentos, enfim.